Lição 9. 25 de novembro a 2 de dezembro de 2023. Triste fim. Texto-chave. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes. Lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. 2 Samuel 1, 11 e 12. Teaser. A vitória estava no ar. Os espólios estavam por todos os lugares. Davi, seus poderosos guerreiros e suas famílias levantaram a voz em exultação. Eles haviam acabado de derrotar os detestáveis amalequitas, que haviam queimado suas casas em Ziclag e levado cativos suas esposas e filhos. A comemoração se tornou mais estupenda porque o resgate tinha sido bastante ousado. Davi e seus homens conseguiram destruir os amalequitas e resgatar todos os cativos sem que nenhum deles se ferisse. Foi uma grande vitória militar, um testemunho da proteção divina sobre seu povo. Enquanto eles estavam comemorando a vitória contra os amalequitas, outra triste saga estava chegando ao fim. Saul, completamente derrotado pelos filisteus, se lançou sobre sua espada e cometeu suicídio para evitar a humilhação nas mãos dos inimigos. Um jovem amalequita, vendo isso, levou a notícia a Davi, juntamente com a coroa e a braçadeira de Saul, e afirmou que tinha sido ele quem pusera fim à vida de Saul. O jovem esperava que Davi comemorasse a morte de seu arqui-inimigo. Ele estava muitíssimo equivocado. Davi ficou tão enraivecido de que o jovem estrangeiro tivesse ousado matar o ungido do Senhor que ordenou que um de seus homens o matasse imediatamente. Depois, chorou profundamente a perda do rei de Israel e de seu melhor amigo, Jonatas. O respeito de Davi pelo ungido do Senhor não conhecia limites, conforme evidenciado em seu lamento. É assim que agem os homens que amam verdadeiramente a Deus. Roteiro original. Lê em sua Bíblia o texto de 2 Samuel 1, 17 a 27. Davi, seus homens e suas famílias tinham acabado de retornar para suas casas queimadas depois de um audacioso resgate dos amalequitas. Enquanto eles se esforçavam para averiguar os estragos na cidade e em seus lares, um amalequita trouxe notícias da morte de Saul e Jonatas. Lembre-se, Davi respeitava Saul e amava Jonatas. Como você acha que Davi estava se sentindo com todos esses eventos acontecendo ao mesmo tempo? Quem é o personagem principal no lamento de Davi? Quem está ouvindo o lamento de Davi? Qual o objetivo do lamento de Davi? Por que ele obriga todos os homens de Judá a aprender esse lamento e transmitir às gerações futuras? Quem são os personagens de menor destaque nesse texto? Faça um círculo em seus nomes. Liste 3 frases ou linhas no lamento que são especialmente emocionantes. Que lições você pode aprender dessa passagem? Zoom. Leia o texto-chave dessa semana em 2 Samuel 1, 11 e 12. A notícia da morte de Saul e Jonatas deixou desolados Davi e seus homens. Leia 2 Samuel 1, 5 a 10 e observe como Davi e seus homens souberam da morte de Saul e Jonatas. A reação de Davi mostra o respeito que ele tinha pela pessoa que Deus havia escolhido para ser rei. Veja esse texto do comentário bíblico adventista sobre o fato de Davi ter rasgado as vestes ao ouvir a trágica notícia. Davi lamentou a morte de Saul com genuína tristeza. Embora Saul tivesse procurado tirar a vida de seu suposto rival, Davi não lhe queria mal. Esta reação por parte de Davi não é a resposta natural do coração humano, mas uma evidência do amor e da compaixão de Deus em sua vida. Como o verdadeiro israelita, Davi lamentou a morte do rei e, como um amigo pessoal, chorou a morte de Jonatas, a quem devotava profunda afeição. Davi também ficou triste porque muitos outros israelitas tinham sido mortos na batalha. O amalequita não deve ter entendido nada. Pensou que a notícia da morte de Saul deixaria Davi feliz, e talvez ele ainda fosse recompensado, mas a mentira trouxe rapidamente suas consequências.
Imagine o rapaz tentando se explicar quando ouviu sua sentença de morte. Só que agora era tarde demais para falar a verdade. Deus não desejou a morte de Saul, mas o rei de Israel colheu o que ele mesmo havia plantado. Davi lamentou profundamente as perdas e compôs um poema fúnebre que ele cantou e fez questão de que fosse ensinado aos homens de Judá. Making of. O lamento que Davi compôs ao saber da morte de Saul e Jonatas recebeu o nome de Hino ao Arco, ou um Lamento do Arco, e foi registrado no livro de Jazar. Possivelmente foi chamado assim porque o arco era uma das principais armas da época, e os benjamitas, tribo de Saul, eram particularmente hábeis em seu uso. Lamento é uma canção ou poema expressando dor, arrependimento ou luto. Muitos dos mais antigos poemas na história humana foram lamentos. O livro de Jazar, ou livro dos justos, foi mencionado em Josué 10:13, por ocasião da vitória dos israelitas sob o comando de Josué no vale de Aijalon. Pouco se sabe sobre ele. Parece ter sido uma coleção de cânticos que falavam de eventos e de homens memoráveis da história antiga de Israel. Num dos últimos versos do poema, Davi menciona sua tristeza especificadamente pela morte de Jonatas. Ele se expressa assim: "Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão, como eu lhe queria bem, sua amizade era, para mim, mais preciosa que o amor das mulheres." Algumas pessoas têm usado esse texto para insinuar que Davi e Jonatas tinham um relacionamento homossexual. Não existe nada mais longe da verdade. A imagem entre eles era tão forte e sincera que excedia até mesmo o amor entre irmãos. Aparentemente, Davi teve mais apoio da parte de Jonatas do que seus irmãos. Lembre-se de que Jonatas abriria a mão da coroa e do reino por amor a Davi. Isso é abnegação completa, o oposto do egoísmo. O que unia Davi e Jonatas era o mesmo amor e respeito por Deus. O poema de Davi repete 3 vezes a frase: "Como caíram os guerreiros." Essa repetição, que é característica dos lamentos, acontece para reforçar a dor como o tema central. Extras. Leia os textos adicionais dessa semana e identifique a promessa dada por Deus a cada um de nós. Os textos adicionais dessa semana são Efésios 4:1, Salmos 5:8, Isaías 41:13. As promessas de Deus são sempre condicionais à nossa obediência. Escolha um dos textos e coloque abaixo a promessa que Deus fez e a condição que precisamos satisfazer para recebê-la. Davi não foi um homem perfeito. Ele cometeu vários erros em sua vida. Um deles, mencionado em 1 Samuel 29, foi fingir estar do lado dos inimigos para se proteger da perseguição de Saul. Ele acabou se metendo numa grande encrenca quando Aquis, rei dos filisteus, desejou levá-lo para batalhar contra os israelitas. Ainda bem que Deus abriu uma porta de escape para Davi. Os príncipes filisteus não concordavam que alguém que eles ainda consideravam um inimigo estivesse entre eles naquela batalha. E Aquis foi obrigado a dispensar Davi. Ufa, Deus é realmente incrível. Em sua bondade e misericórdia, Deus tem sempre uma saída, mas procure não se meter em problemas gratuitamente. Escolha confiar 100% nele. Panorâmica. Leia o capítulo 68 do Livro dos Escolhidos. Este foi um dos momentos mais difíceis para Davi. Ele já havia enfrentado o gigante, já tinha derrotado muitos inimigos em batalhas, escapando diversas vezes de Saul. No entanto, sentir-se abandonado quase o levou à depressão. Os amalequitas estavam se vigiando de Davi por causa de seus ataques a eles. A aliança com os filisteus também lhe trouxe muitos problemas. Mas então, Davi fez algo que apenas os grandes homens conseguem fazer. Ele se humilha diante de Deus e busca orientação para resolver aquela situação tão dolorosa. Com a força que o Senhor lhe deu, ele anima seus soldados e vai restituir o que os inimigos haviam levado. E a vitória foi certa. O segredo do sucesso de Davi estava em buscar sempre a Deus e fazer dele sua rocha segura. É isso que Deus deseja que aconteça com você também. Tudo o que Davi mais amava na terra foi-lhe tirado. Naquele momento de extremo desespero, Davi buscou a ajuda de Deus com profunda sinceridade.
Ele fortaleceu-se no Senhor, ao se lembrar das muitas provas do cuidado de Deus. Quando estiver com medo, confiarei em ti. Era isso que seu coração dizia. Ainda que ele não conseguisse ver nenhuma saída para seus problemas, Deus lhe mostraria o que fazer. Os Escolhidos, página 429 e 430. Off. O livro de 1 Samuel termina com a morte de Saul, uma cena realmente horrível. Como alguém a quem havia sido dado tanto, boa aparência, um trono real, a bênção de Deus, se desviou dessa maneira? Sua vida e morte são um duro lembrete para nós de que, se não estivermos em Cristo, não poderemos fazer nada. Sua morte se contrapõe à ascensão de Davi, o sucessor escolhido por Deus para ocupar o trono. Se precisávamos de mais alguma evidência de que Davi era a pessoa adequada para ocupar o elevado cargo, ele a dá por meio da maneira pela qual lida com a morte de Saul. Deus não disse para Davi realizar uma cerimônia especial ao lamentar a morte de Saul. Ao tomar conhecimento da morte de Saul e Jonatas, Davi se esqueceu imediatamente do mal que Saul lhe causou. O que o consumia era o amor que Deus tinha tanto por Saul como por Jonatas, e seu modo pelo qual os inimigos de Israel zombariam do nome de Deus, porque haviam conseguido com sucesso matar o rei de Israel. Quando a glória de Deus se tornar a coisa mais importante em nossa vida, apresentaremos o espírito que Davi exibiu naquele dia em Ziclag. Confiaremos inteiramente naquele que sabe como resolver as maiores dificuldades e ainda transformar em bênçãos aparentes fracassos. Se pudéssemos ler a história secreta de nossos inimigos, encontraríamos na vida de cada homem pesar e sofrimento suficiente para desarmar toda hostilidade. Henry Wadsworth Longfellow. Os anjos dão assistência aos servos de Deus em tempo de sofrimento e perigo. Billy Graham. Além disso tudo, que possamos dizer como o salmista: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O capítulo 68 do Livro dos Escolhidos está disponível.